A paz do Senhor, povo de Deus, graças a Deus que até aqui nos ajudou o Senhor, amém? Nesse vídeo eu quero estar falando sobre o poder do voto, amém? Eu quero estar falando sobre o voto, sobre esse tema, né? Peço que você deixe o seu like nesse vídeo, se inscreva no nosso canal para acompanhar os nossos vídeos e compartilhe com as pessoas que você conhece. Amém? Vamos começar aí esse tema falando sobre o voto a Deus, né? A Bíblia ela registra muitos tipos de voto. Nós vimos o voto de Ana, que é muito falado na Bíblia, o voto de Jacó, o voto de Jefté, né? A Bíblia fala muito sobre o voto. Vamos ler no livro de Gênesis, capítulo 28 e versículo 20. E Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e veste para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor me será por Deus, e esta pedra que tenho posto por coluna será casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Aqui nós vimos Jacó fazendo um voto com Deus, e nesse voto ele fala para o Senhor que se o Senhor abençoar a vida dele, né, der tudo que ele precisar, e ele voltar para a sua casa, para a casa de seu pai em paz, ele vai dar o dízimo de tudo, né? Ele vai dar o dízimo, né? Então Jacó está fazendo um voto de cumprir ali, de dar o dízimo para o Senhor. Mas esse voto que Jacó fez, ele dar para o Senhor o dízimo. Mas esse voto foi dinheiro? Não. Esse voto Jacó usou envelope? Não, não usou envelope. Jacó prometeu que iria dar o dízimo. E o que era o dízimo? Vamos ver, né, no livro de Deuteronômio, capítulo 14 e versículo 28. Vamos ver o que era o dízimo. Ao fim de 3 anos, tirarás todos os dízimos da tua colheita no mesmo ano, e os recolherás dentro das tuas portas. Então virá o levita, pois nem parte nem herança tem contigo, e o estrangeiro, e o órfão, e a viúva, que estão dentro das tuas portas, e comerão e fartar-se-ão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra que as tuas mãos fizeram. Então nós vimos aqui em Deuteronômio capítulo 14, 28, que o dízimo era da colheita. Então naquela época eles viviam de colheitas, de plantações. Então eles tiravam o dízimo do quê? Eles tiravam o dízimo da colheita. Então era frutos que eles colhiam, era dízimo de animais, né? Eles davam o dízimo era isso. Então o dízimo não era, nessa época não era dinheiro. Então Jacó fez um voto para devolver o dízimo ao Senhor, mas só que o dízimo não era, né? Essa época não era dinheiro. Amém? Nós vemos também aqui em Deuteronômio capítulo 12, só para confirmar, Deuteronômio capítulo 12 e versículo 17. Dentro das tuas portas não poderás comer o dízimo do teu grão, nem do teu mosto, nem do teu azeite, nem os primogênitos das tuas vacas, nem das tuas ovelhas, nem nenhum dos teus votos que houveres prometido, nem as tuas ofertas voluntárias,
nem a oferta alçada da tua mão. Então nós vimos aqui novamente a Bíblia falando que o dízimo era da colheita, né? No versículo 1 diz: dentro das tuas portas não poderás comer o dízimo. Então o dízimo ele podia se comer, então não era dinheiro, né? O dízimo era da colheita. Talvez você diga: ah, irmão, mas então nós temos que dar o dízimo de colheita. Não, porque naquela época as pessoas viviam de colheitas, as pessoas viviam das suas plantações, então eles davam o dízimo daquilo que eles viviam. Hoje não, hoje é diferente, estamos em tempo diferente, amém? Vamos falar também sobre o voto de Ana, né? Samuel capítulo 1 e versículo 9, né? Samuel capítulo 1 versículo 9 fala do voto de Ana. Então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, sacerdote, estava assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente, e fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho, homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Então o voto mais falado da Bíblia, que muitas pessoas pregam, é o voto de Ana. E nós vimos aqui que o voto de Ana, o que ela prometeu para o Senhor? Ela prometeu para o Senhor que se o Senhor lhe desse um filho, ela daria aquele filho, né, nas mãos do Senhor para servir ao Senhor. E fez também um voto de Nazireu, né, que o seu filho não cortaria o cabelo, né, até que o voto seja cumprido. Amém? Então ela fez esse voto, né, prometendo o seu filho que ia entregar ele, né, para o templo, para o Senhor. Então nós vimos aqui que esse voto não fala nada sobre dinheiro, né? Ana fez um voto a Deus e ela cumpriu. Então, se nós falar para você que o voto é dinheiro na Bíblia, não, o voto não é dinheiro. Amém? Então nós vimos aqui também em Samuel capítulo 15, mais um voto que é concedido na Bíblia. Samuel, 2 Samuel capítulo 15, 7, diz assim: E aconteceu, pois, ao cabo de 40 anos, que Absalão disse ao rei: Deixa-me ir pagar em Hebrom o meu voto que fiz ao Senhor, porque morando eu em Jesus, na Síria, fez o teu servo um voto, dizendo: Se o Senhor outra vez me fizer tornar a Jerusalém, servirei ao Senhor. Então Absalão fez um voto aqui, que se Deus concedesse que ele voltasse para Jerusalém, ele prometeu ao Senhor que serviria a ele. Então nós vimos aqui, né, Absalão prometendo que se Deus cumprir aquilo que ele pediu, ele iria servir ao Senhor, né, pelo resto da sua vida. Então aqui não tem nada a ver, né, nós vemos mais uma vez que aqui não tem nada a ver com dinheiro. Amém? Eclesiastes capítulo 5 e 4 diz assim: Quando a Deus fizer algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. O que votares, paga-o. Melhor é que não votes do que votares e não obedecer. Então nós vimos aqui na Bíblia que o voto é algo que você promete para Deus. Não necessário que seja dinheiro, e sim algo que você promete para Deus e não cumpre. Ou seja, se eu prometer que eu vou pregar na tua igreja tal dia e eu não fui, então eu estou sendo desobediente. Eu prometi e não cumpri. Então Deus não se agrada disso.
Amém? Aqui está dizendo, vamos ver aqui. Mas é verdade que hoje em dia a maioria das pessoas realmente não entende o que é um voto correto diante de Deus. Essas pessoas veem nos votos ou propósito com Deus um meio de pura chantagem e barganha. Elas ficam prometendo dar isso se Deus lhes conceder aquilo. Por isso, o tipo de voto feito por Abisalão é o mais comum dentro das igrejas hoje, ultimamente. Além disso, muitos líderes corruptos, falsos pastores, se aproveitam da ignorância bíblica de muitos crentes e ainda acabam incentivando-os a fazer esse tipo de voto. Daí eles pedem que os membros de suas comunidades façam votos ou propósito com o seu salário do mês, com o valor do aluguel, com a prestação da casa, a prestação do carro, entre outros. Claro que isto está errado, isso não é bíblico. Obviamente, Deus não se agrada desse tipo de coisas. Deus não se agrada. Além disso, não há qualquer referência no Novo Testamento que institua o voto como uma evidência da piedade cristã ou que incentiva o crente a fazerem mais e mais votos. Também precisamos entender que servimos a Deus, o Criador e sustentador de todas as coisas. Ele sabe muito bem do que precisamos. Por isso, ele prometeu nos conceder o necessário, nossa sobrevivência. Amém? Então, esse é o vídeo, né? Falando aí a respeito do voto. Nós temos muitas reverências que não dá para falar aqui, né? Mateus capítulo 5, 25 e 35. Ele prometeu nos conceder o necessário. Então você leia Mateus capítulo 5, versículo 25 e 34. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Cresça na graça e no conhecimento para não ser enganado.